E bora para mais um vídeo dessa série respondendo caixinhas de perguntas, perguntas que vocês deixam lá no meu Instagram, @boravalter. Se você não me segue ainda, aqui no link da descrição tem o link do meu Instagram, corre lá, já clica em seguir. Toda semana eu abro caixinhas de perguntas e algumas delas eu trago aqui pro YouTube para a gente debater mais, fazer aquela resposta um pouco mais completa. E normalmente, né, até esse episódio eu tenho feito 5 perguntas por episódio, né? Tenho respondido 5 perguntas por episódio, que é uma média aí que dá um vídeo bacana. Algumas pessoas já pediram para fazer mais perguntas, mas eu acho que um vídeo acima de 15 minutos, né, que normalmente tem dado aí, já é mais do que o suficiente, né? E claro, as outras perguntas eu respondo no Instagram também. Então lá às vezes eu respondo por texto, às vezes eu respondo num videozinho mais curto, mas a maioria delas eu acabo respondendo, beleza? Então me segue lá se você não for meu seguidor ainda. E bora para 5 perguntas deste vídeo, deste episódio. Há quanto tempo você corre? Qual foi seu maior desafio superado e a sua maior frustração? Uma pergunta bem complexa essa. Mas há quanto tempo eu corro? Eu corro desde 2013, 2014. Então já dá para considerar aí 11 anos, né, de corrida. Tive um tempinho ali, um hiato, né, de um tempo que eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem correr em decorrência de uma canelite, e não tratei direito, quase desisti da corrida, mas voltei e desde então nunca mais parei, nunca mais tive nenhum tipo de problema que me deixasse fora da corrida por mais de uma semana, 2 semanas no máximo aí de algumas lesõezinhas que eu já tive no meio do caminho. O meu maior desafio superado eu acho que foi justamente nesse momento de voltar a correr. Porque no início, né, quando você começa a correr saindo do zero, é claro que tudo é novidade, então existe um pouco de motivação ali, tem uma empolgaçãozinha inicial. Mas depois que você para, voltar, eu acho que foi bem mais complicado, assim, me reconectar com a corrida, né? Teve um outro desafio também que foi ali meados de 2018 para 2019, que, enfim, né? Tudo isso, gente, ó, eu conto nesse livro. Nada Além de Constância, que é o livro da história da minha vida, praticamente, né? 10 anos de corrida, uma década de superação do sedentarismo, a histórica maratona olímpica entre amadores que aconteceu em Paris no ano passado, em agosto do ano passado. Tem essa história, tem essas duas histórias, né? E inclusive a maior frustração, né? Eu acho que tá aqui também, que foi quando eu, assim, quebrei realmente numa maratona que eu já vinha de uma maratona que eu não tinha feito um tempo que eu almejava, aí eu tentei forçar ainda mais a barra, quebrei de novo, e esse foi um momento bem complicado, assim, né, na minha trajetória de corrida. E essa segunda eu acho que foi a maior frustração, assim, até o momento. Espero que não venha nenhuma outra nesse sentido, mas tudo isso está documentado aqui nesse livro. Vou deixar aqui o link na descrição também, aí quem se interessar pode conhecer a história completa aí de como tem sido a minha trajetória até esse momento aí da Maratona Olímpica de Paris que aconteceu em agosto do ano passado. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Dicas para pisada pronada. As pisadas, né? Vamos dizer assim, 3 tipos de pisada que existem são a pronada, que é aquela que você pisa um pouquinho mais para dentro, né? O pé cai para dentro. A neutra, que é aquele pé mais retinho, né? Sempre que você pisa, você sai com ele mais reto. E a supinada, que é aquele que joga para fora, né? E eu tenho um pouco de pronação. Quem já viu vídeos meus aí, né? Inclusive já fiz até um reel falando disso, que eu coloco assim, disseram que eu precisava corrigir a minha pisada. E na verdade, você não precisa corrigir a sua pisada. Até mesmo tênis de corrida, né, que algumas pessoas colocam, esse é indicado para pronadores, esse é indicado para supinadores, esse é indicado para quem tem pisada neutra. Colocam ali uma palmilha diferente também, enfim. Eu já fui lá atrás dessas coisas, né, dessas informações, e eu descobri que, na verdade, assim, o melhor caminho que você tem para ter uma boa corrida, independente do seu tipo de pisada, é claro, além de correr, é fortalecer, porque o seu corpo ele vai adaptar essa biomecânica da melhor forma possível para que você se torne uma pessoa mais econômica, mais forte e mais resistente na corrida. Isso independe até da pisada.
Eu nunca fiz nenhum tipo de correção para pisada. É claro que tem alguns tênis, por exemplo, às vezes eu sinto o pé cair muito para dentro e isso me incomoda na corrida, então eu evito esses tipos de tênis, mas eu nunca procurei corrigir a minha pisada por isso. Eu prefiro encontrar acessórios, né, os tênis principalmente, que eu curta correr, que eu me dê bem correndo. E isso não precisa necessariamente ser tênis que são categorizados como tênis específicos para pisadas pronadas. Eu mesmo utilizo hoje só tênis que são indicados para pisada neutra, mas mesmo assim eles caem super bem para mim. Eu já utilizei alguns tênis que sim tem essa indicação de pisada pronada. Um da Adidas já faz bastante tempo, foi em 2018. Era um Adios da Adidas também, que tinha o Adios 4 e tinha esse Adios aí, acho que era Tempo que se chamava. Inclusive corria a maratona de Buenos Aires com ele, numa época que não existia tênis com placa de carbono, tá? Então assim, né, já faz um tempinho. E eu gostava do tênis, mas só porque ele era mais confortável e eu tava justamente nessa época do tipo, putz, será que eu preciso, né, de um tênis mais específico para minha pisada? Mas desde então eu tenho utilizado tênis assim de pisada neutra mesmo. E se eu me dou bem com o tênis, tá tudo certo, não precisa fazer nada específico para esse tipo de pisada. Ah, mas a minha pisada é assim, eu tenho uma pronação severa, né? Aquela que, sei lá, você quase encosta a lateral do pé no chão. Aí eu acho que vale a pena você procurar um fisioterapeuta, um especialista, um orto talvez. Eu não tenho assim informação suficiente para te passar em relação a isso, mas a maioria das pessoas, tá? Isso eu tenho certeza, que dizem ter pisada pronada, às vezes nem tem pisada pronada, porque é um movimento natural, tá? Isso de qualquer pessoa, aquela pisada e no toe off você sair mais pelo dedão. Então essa curvatura que o pé faz um pouco para dentro, né, durante a corrida, isso é normal para todo mundo. Aí tem alguns que fazem um pouquinho mais, que é o meu caso. E isso já configura um pouco de pronação, mas nada que precise de algo tão especializado para ser feito a ponto de você precisar de palmilha específica, tênis específico, etc. Então, para a maioria das pessoas, para 90% ou mais até das pessoas, é só ter um bom fortalecimento, treinar bem e a biomecânica, né? Ali a sua força e a sua biomecânica vão dar conta do recado. Beleza? Pergunta número 3 deste vídeo. 3 dias parados sem correr vai ter muita diferença quando voltar? Se você ficar 3 dias parado, se você treinar, vamos supor assim, né? Treino um dia, fico 3 dias parado. Treino um dia, fico 3 dias parado. É claro que haverá pouca evolução na corrida. Agora, se você está me perguntando 3 dias parado, que foi algo especial que aconteceu, né? Algo tipo, fiquei com um resfriado, tive que parar, fui viajar, fiquei parado, e depois você voltar na sua rotina normal, não vai acontecer nada 3 dias parado, né? Eu já li algo a respeito de que a partir do 7º dia você começa a entrar em destreino. Claro que isso vai depender também, né, do nível, né, do atleta, né? Enfim, tem gente que perde com menos tempo, né? Porém, eu acho que para a grande maioria das pessoas, 7 dias parado é onde você vai começar a ter realmente esse destreino, mas que voltando, né, à rotina normal, você obviamente já vai conseguir recuperar isso rapidamente também. 3 dias, com certeza, vai fazer uma diferença muito mínima aí na sua performance. É só você voltar aos treinos normalmente. Show! Vamos para a 4ª pergunta deste vídeo. Perguntinhas difíceis hoje, né? Difíceis. Cãibra depois do longo de 25 km, alguma dica para evitar? A cãibra ela é tão específica quanto a solução dela. O que eu quero dizer com isso? Que o que causa cãibra em cada pessoa é muito específico ao ponto da solução também ser específica para cada indivíduo. Não existe uma solução única para cãibra e isso é algo que você vai precisar averiguar. Mas, num escopo geral, né, causador de cãibra é fadiga muscular. Se tem fadiga muscular, pode ser falta de fortalecimento, pode ser desidratação, né? Pode ser acúmulo, né? Então muitos treinos ao ponto de você já estar cansada no momento que você começou aquele longão, por exemplo, a sua musculatura já estava debilitada e depois de muitas horas ali, né,
de impacto, de estímulos ali, você pode ter puxado uma cãibra por essa fadiga acumulada. Então, desses 3 fatores que eu coloquei, um é saber se você está fazendo um fortalecimento adequado, o segundo é se você está conseguindo descansar bem e se seus treinos estão de acordo com o que você consegue hoje, né, no seu momento atual, entregar de treino, né? E, claro, alimentação, né, que também é um fator chave aí, nutrição no geral. Quando eu digo a hidratação não é só o quanto você toma de água, mas também o quanto você repõe de eletrólitos e, claro, aquilo que você consome, né, no dia a dia para fazer uma reposição energética adequada. Então é uma pergunta quase que sem resposta, mas estou te dando aqui o que pode ocasionar e quais seriam as soluções para cada coisa que pode ter acontecido aí no seu caso. E aí minha sugestão é que você averigue isso, né? Busque qual é, onde está, né, essa falta aí que você precisa corrigir para que essas câimbras não venham. E um último, né, assim, um último adendo nessa pergunta é que em provas, né, às vezes você vai fazer uma meia maratona, uma maratona, e aí você está entregando um esforço máximo, né, vamos dizer assim, existe a possibilidade dessa cãibra aparecer no meio da prova, depois da prova, mas aí é porque você entregou o seu máximo, né? Então, isso pode acontecer com pessoas super bem treinadas, bem alimentadas, que no início da prova estava bem descansada, mas por ter entregue o máximo, né, a cãibra pode vir justamente porque é uma fadiga muscular, né? É isso. Vamos lá, para a última pergunta. Essa daqui eu achei legal pra caramba, foi meio que uma pergunta, depoimento, né? Ó, não corria 2 minutos, segui suas dicas e corri 3 km diretos em 19 minutos, pace de 6 e 19. E por que eu trouxe essa pergunta pra cá? Esse depoimento pra cá, na verdade. Justamente porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm essa barreira, né, de correr, de iniciar na corrida, porque sente uma certa vergonha de talvez ter que andar um pouco, mas todo o início é dessa forma, né? A pessoa que me mandou essa mensagem, ela não corria 2 minutos seguidos. E eu falei para ela, não tem problema, corre 1 minuto, anda 2, anda 3, anda 4 minutos, vai fazendo esses ciclos, né? Para que você consiga fazer uma atividade de 30 minutos, de 1 hora, e aos poucos você vai inserindo mais corrida, mais corrida, mais corrida. E isso acho que faz mais ou menos 1 mês já que essa pessoa tinha falado comigo já no Instagram a respeito disso, e agora ela voltou dizendo que conseguiu correr 3 km direto em 20 minutos, aí 19 minutos, cara, que é incrível assim, né? A adaptação, né, que a gente consegue ter na corrida se a gente fizer um treinamento mais correto, né, e não ter pressa, ter essa paciência de conseguir evoluir na corrida da maneira certa. Se ela tivesse tentado correr direto, né, desde o início ali, estressando mais a musculatura dela e o impacto ali, né, para uma musculatura que não está preparada, ela poderia ter contraído lesão, né, ela poderia ter se frustrado, mas entendeu como era o processo e depois de um tempo aí já está fazendo 3 km direto, com certeza vai fazer 5, vai fazer 10, quantos ela quiser, se ela continuar com essa mesma mentalidade de ir galgando os degraus aí, um de cada vez. Por isso que eu trouxe essa mensagem aqui, eu acho que ela serve mais para fechar bem esse vídeo e dizer como a corrida é um esporte de constância, né? Um esporte que não tem como você ter pressa na evolução. Cada um vai evoluir no seu tempo, uns mais rápidos que os outros, mas independente disso, todos precisam ter essa constância na corrida para conseguir evoluir. E falando em constância, mais uma vez, né, tô aproveitando o vídeo de hoje para fazer um jabazinho do meu livro Nada Além de Constância, que conta a minha história na corrida, desde quando eu comecei até a Maratona Olímpica de Paris em 2024, em agosto de 2024, que aconteceu um evento inédito, né, a primeira maratona que foi aberta dentro dos Jogos Olímpicos para amadores, e eu fui um dos contemplados a ter essa honraria de ter participado dessa primeira edição, e que não se sabe se haverá outra, né? Mas foi um momento muito emblemático para mim, para minha vida, e eu trouxe tudo isso aqui nesse livro, Nada Além de Constância. Não só, obviamente, a Maratona de Paris, mas todas as 16 maratonas que eu já fiz até
o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque semana que vem vou fazer a minha 17ª na Maratona do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Manda esse vídeo para alguém que vá gostar de ouvir as respostas dessas perguntas e também das perguntas que eu já respondi nos vídeos anteriores. Né? Acredito que tem bastante ouro aqui para ser explorado por pessoas que ainda estão talvez num processo de início na corrida, ou até mesmo quem já é mais intermediário, avançado. Tem umas dicas muito legais aqui. Se você está gostando, manda para uma pessoa que você acredita que vai curtir também, beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.